Olá, está começando mais um Mídia em Xeque. Neste ano, o programa passa a ser produzido e apresentado por acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. O Mídia em Xeque tem como objetivo discutir assuntos relacionados à comunicação. O tema de hoje é ódio na internet. O que é liberdade de expressão e até onde vai o meu direito de me expressar livremente? Para discutir o assunto, recebemos a professora da Universidade Franciscana, Maria Cristina Toneto, do curso de jornalismo, a jornalista egressa da UFN, Thaís Roller, e a mestra em Direito, Bárbara Tasqueto Bolzan. Muito obrigada pela presença de todas. Bom, a questão da internet, ela é uma coisa que liberta as opiniões, né? A gente sabe que muito se tem discutido a questão do ódio na internet. Acho que desde a eleição, né, é uma coisa bem evidente que as pessoas têm discutido bastante no sentido de expor a sua opinião e tem aquela coisa, o Facebook é meu, eu posto o que eu quiser, as redes sociais são minhas, eu posto o que eu quiser, mas a gente sabe que tem um limite, né? Então, o que a gente quer discutir aqui é essa questão. Até onde vai o meu limite de me expressar? Até onde eu posso e até onde é conveniente eu expressar a minha opinião dentro das redes sociais? A professora Kita, como é conhecida aqui na universidade, para falar um pouco também sobre a questão do posicionamento dos jornalistas, né? A gente vê que hoje tem muita censura até mesmo em matérias que estão sendo publicadas e vetadas. Então, como que o jornalista tem que se posicionar nessa questão, né? Nós temos uma tela que fala sobre as denúncias em relação aos crimes de ódio na internet. É da Semfernet Brasil, ela publicou esse artigo que fala que nos últimos 13 anos foram recebidos mais de 4 milhões de denúncias relacionadas a crimes na internet. Daí eu pergunto para ti, Bárbara, o que é considerado um crime na internet? Bom, na verdade, a internet, ela não criou novos crimes, na verdade, né? Ela é, na verdade, um meio pelo qual muitos crimes são praticados. E isso gera muitas repercussões, porque a forma de lidar com esses crimes na internet vai ser diferente, né, de um crime praticado, né, digamos, face a face. Então, a questão do crime na internet, basicamente, é verificar se aquela conduta ela é uma conduta tipificada como crime e, após feito esse enquadramento, né, há uma maior dificuldade, muitas vezes, de persecução penal, de, então, encontrar os responsáveis. A gente vê muitos casos, né, onde a polícia encontra computadores, tenta fazer um rastreamento de códigos para descobrir de onde veio mensagens, por exemplo, ofensivas, para descobrir, então, afinal, quem foram os autores dos crimes. Mas aí nós vamos ter regramentos específicos para justamente delimitar até mesmo o poder de polícia e, especialmente, o limite desse poder, porque também não é porque foi praticado o crime na internet que a investigação ela pode romper toda e qualquer barreira, ela também vai ter limitações específicas. Mas no que diz respeito ao discurso de ódio na internet, que está muito em voga hoje, se observa que a internet, ela com certeza criou um espaço muito maior, tanto de divulgação, porque como tu havia mencionado, né, o Facebook é meu, eu posto o que eu quero. Essa máxima ela não é verdadeira, porque muito embora a página do Facebook seja tua, quem tu vai atingir com as tuas postagens também, né, tem o direito de não ser tolhido na sua dignidade, de não ter os seus direitos feridos. Então, basicamente, eu vejo a internet como um canal muito importante de divulgação de ideias, né, de troca de elementos fundamentais para a construção de um espaço público, mas que tem que ser feito todo esse debate dentro daquilo que o direito indica, dentro dos limites da própria liberdade de expressão, que depois, então, a gente pode abordar de forma mais detida. Mas, claro que a internet abriu um espaço, né, de debate e, com isso, trouxe também a possibilidade de violação de direitos, que é uma pena, mas que, claro, que acontece, né? Professora Kita, a senhora como jornalista, né? O posicionamento dos jornalistas em redes sociais, eles têm sido cada vez mais evidentes, né? Hoje, a gente sabe que não existe ser neutro, né? Eu tenho a minha opinião e eu posso me valer dela, né? E compartilhar.
Mas qual a maior dificuldade em as pessoas entenderem, então, esse posicionamento do jornalista, a pessoa, né, e a pessoa pública ali que está em frente a uma TV ou que comanda um programa de rádio? Como que a senhora avalia esse posicionamento? É importante lembrar que nós, jornalistas, temos um código de ética, né? E que deve ser respeitado, independente do cargo que eu ocupe ou, enfim, da função que eu tenha como jornalista, a gente tem que respeitar isso. E no caso de emitir opinião, é porque eu sou jornalista. Dependendo da função que você ocupa, se você é jornalista e você está ocupando um cargo dentro de uma instituição, você já não é mais só um jornalista, você representa aquela instituição. Então, há que se ter, sim, um cuidado com as redes sociais, né? Essa coisa de que eu posto o que eu quero, a rede é minha, né? Eu concordo quando se diz que as redes sociais deram voz, né, aos idiotas, certo? E que qualquer um acha que pode dizer o que quer. Não é o caso dos jornalistas. Não vejo os jornalistas... principalmente jornalista formado, né? Porque com essa função de que nós jornalistas, né, ainda não conseguimos resolver a questão do nosso diploma, né? Então tem muitas pessoas hoje que se dizem jornalistas, mas não são jornalistas por formação, né? Então, eu acho que o jornalista que frequentou a academia e que teve todas as disciplinas de ética, né, de legislação, entende até onde ele pode ir, sabe? E claro que há que ter um cuidado porque tem determinadas coisas que se falam na internet e que podem ter consequências, sim. Não sou a favor do que aconteceu recentemente, que o STF, né, resolveu assumir o papel de polícia, né, em caso próprio, né, e não isso, né, mas eu acho que tem determinado... Tem que ser um cuidado muito grande, até porque é inadmissível hoje também que um jornalista replique uma fake news, sabe? E tem gente que não olha o que está compartilhando, replicando, enfim, com os amigos, e na verdade eu já vi gente bem informada compartilhando fake news. Então acho que tudo isso são várias coisas, sabe? Que estão na pauta hoje dessa questão das redes sociais. Sabe? Acho que até as próprias leis, né, deveriam ser revistas hoje com essa questão da internet. Eu acho que, né, é uma coisa que ainda não está bem resolvida no Brasil, porque quando tem determinados crimes que acontecem e se leva anos para se ter um retorno disso. Isso eu estou falando de outro tipo de crime, não é o que nós, mas entra já nessa questão das redes, sabe? Mas isso é mais complexo, eu acho que a mestra em Direito aqui pode nos dizer como é que isso está, enfim. A legislação, ela sempre vem depois do fato social. Então, primeiro acontecem, né, os movimentos, que daí geram a necessidade de discussão, de legislação para regular aquele movimento. E a internet, ela, sem sombra de dúvida, trouxe esse grande emaranhado de possibilidades das pessoas de difundirem ideias, enfim, e também trouxe esses problemas que a gente havia mencionado. E aí a legislação, ela tem que correr atrás para suprir essas carências, que muitas vezes os próprios juristas têm dificuldade, porque há muitos posicionamentos divergentes em relação a formas de aplicação, o que pode, o que não pode. A própria questão do limite da liberdade de expressão na internet é muito controversa. Se a gente for abrir um debate para falar sobre isso, né, a gente fica horas e não chega a um ponto comum, porque é muito difícil querer tentar achar um limite definido, né, onde eu possa dizer, não, até aqui eu posso ir. Essa linha, ela não é uma linha, né, que fica sempre paradinha, ela muda, né, dependendo do contexto, dependendo da pessoa que fala, que profere o discurso, dependendo do contexto em que ela profere, dependendo da audiência,
né? Tudo isso tem repercussões. No discurso de ódio é muito claro isso. Então, os autores, eles trazem justamente esses elementos como fundamentais para uma análise, né, do alcance desse discurso de ódio. E aí, como nós mencionamos, na internet, ele vai ter um alcance inimaginável. O discurso de ódio, só para clarear esse aspecto, ele é uma ofensa, na verdade, muito mais do que isso, é um ataque a uma pessoa em razão do pertencimento dessa pessoa a um grupo muito maior. Então, raça, etnia, religião, gênero. Então, eu não ataco a uma pessoa específica, por isso ele não se confunde com os crimes contra a honra, né? Eu não ataco aquela pessoa por alguma razão específica dela, mas por ela fazer parte de um grupo muito maior. E aí, na internet, isso tem um efeito devastador, porque eu posso fazer uma postagem no teu Facebook, te atacando enquanto membro de um grupo maior, e todas as pessoas que compartilham contigo desse elemento também vão se sentir ofendidas, vão se sentir violadas. Muito embora eu possa dizer, não, mas eu só quis atingir ela. Então, o alcance é muito maior. Correr atrás depois para eventuais repressões também é muito difícil, porque temos todas essas, né, a internet também possibilita um aparente anonimato. Então, isso realmente o direito ele tem que correr atrás para dar conta de regular esses novos movimentos e essas necessidades que vêm junto, né? Que é bastante difícil também para acompanhar, com certeza. Um pouco antes de começar o programa, a gente estava discutindo, conversando sobre essa questão também, e a Thaís mencionou a questão de ter um canal, né, para denúncias. Como que as pessoas que se sentem, no caso, atingidas por comentários, elas podem, né, e a Thaís também, a gente estava comentando que ela já recebeu, no caso, no Instagram dela. E como é que tu se sentiu? Tu acusaria? Tu gostaria de saber um meio, né, de ter mais acesso sobre leis nesse sentido? O que eu acho que a maioria das pessoas pensam quando são ofendidas numa rede social. No meu caso, eu fiz uma publicação, a pessoa não concordou com o que eu publiquei, que era sobre a minha vida pessoal, e teceu diversos xingamentos contra mim. Só que eu não respondi e não tive nenhuma atitude em relação àquilo, porque eu pensei, não vale a pena entrar num conflito porque a pessoa não vive a minha realidade, não sabe o que eu quis dizer com aquilo. Só que o que eu vejo é que como a gente não tem muita divulgação de como se posicionar e como agir quando tu recebe uma ofensa ou quando um parente teu, um amigo, um filho é ofendido na internet. O que falta é as pessoas saberem o que fazer e verem que existe realmente uma punição efetiva. Porque a gente não vê ninguém preso porque ofendeu, ninguém pagando serviço comunitário, cesta básica, enfim, eu, pelo menos na minha realidade, eu nunca vi alguém que tenha sido ofendido pela internet. Eu tenho amigos negros, homossexuais, que já tiveram ofensas graves via rede social, tomar uma atitude porque sempre diz, não, aquela pessoa está por trás da tela, a tela protege, e ela acaba não levando adiante por saber que no Brasil não tem aí um regramento específico, pelo menos no meu conhecimento, nunca vi alguém ser punido por cometer um crime de ódio nas redes sociais. E esse não existe mesmo? Ou a pessoa tem algum canal, algum... Não, meios de denúncia, a gente tem a SaferNet, que é essa ONG que tu mencionou no início, que ela tem uma atuação bem importante. No site deles, na internet, dá para ver, inclusive, um gráfico que eles apontam em cada país quais são as maiores denúncias de discurso de ódio e de outros tipos de crimes na internet. Temos também o Disque Denúncia, né, no Brasil, que também recebe denúncias de variados crimes, mas a questão do crime contra a honra, que eu acho que seria o caso que se aplica para a Thaís, né, seria como é um crime de ação penal privada, né, aí ela teria que prestar a queixa na delegacia para que se apurasse. O que é diferente de outros crimes mais graves, que a gente também pode ter a prática pela internet. Temos, esses crimes, eles vão desde crimes de falar, né, de se expor, de se expressar, como também casos de pedofilia na internet, que são crimes e que demandam também uma ação muito mais integrada. Então, com certeza, existem mecanismos, mas há também essa questão de
eu não vou me incomodar com isso, porque também muito depende do grau em que a pessoa se sentiu ofendida, né, nos crimes contra a honra. Muitas vezes, e aí por isso que é tão complicado, porque a injúria, por exemplo, é um crime contra a honra que atinge a honra subjetiva, ou seja, a imagem que eu tenho de mim mesma. Então, dependendo da forma como eu reajo, pode ser que eu me sinta realmente ofendida, a minha honra subjetiva, mas pode ser que não. Então, isso também tem muito da pessoa que está sendo ofendida. Nós tivemos agora, recentemente, o caso do comediante, né, que eu acho que todo mundo acompanhou, que foi condenado, né, em razão de ofensas proferidas a uma deputada. E gerou toda uma repercussão. E aí isso também serve também para demonstrar, de um lado, que tem uma tutela, mas que de fato, não sei se aplica a todos, não se aplica, por que aplicou naquele caso, eram pessoas públicas, né? E também a questão de que há o limite, né? Eu não posso manifestar o que eu quiser sem pensar nas consequências, especialmente se o que eu estou dizendo é algo que ofende um grupo inteiro de pessoas historicamente reprimidos ou uma pessoa individualmente, mas que vai se sentir ofendida com aquilo. Então, eu acredito que seja tudo como a professora falou, tudo bom senso, né? Saber o momento de se manifestar e especialmente o que proferir. E eu acho que na questão dos jornalistas, no caso, né, falando principalmente, tem uma coisa que eu acho que pesa também nessa questão das pessoas pararem um pouco para pensar, porque a gente não tem opinião sobre tudo, sabe? E as redes sociais acabam que todo mundo quer ter opinião sobre tudo, né? Então, assim, eu acho que isso não começou com a última eleição, sabe? A última eleição ampliou isso significativamente, mas eu acho que nós começamos um pouco atrás, né? Com a internet dando voz para as pessoas. Nós temos o movimento que aconteceu em São Paulo, das passagens, que já foi ali, eu acho que se teve uma dimensão do que as redes sociais poderiam fazer, né? As próprias eleições dos Estados Unidos, quando o Trump foi candidato, exatamente, né? A gente teve todo o movimento de impeachment antes das eleições, né? Então, isso a gente falando de Brasil, né? O caso do Trump é fora do país, mas tem outros movimentos, tem a Primavera Árabe, né? Então, assim, tem várias coisas que nos mostraram a dimensão da internet. No Brasil, eu acho que começa com esse movimento em São Paulo e dali as pessoas perceberam o quanto a internet poderia ganhar as ruas, né? E atingir, enfim, o que se chega à última eleição, né? Agora, né? E da última eleição foi o estopim que de lá para cá as coisas não cessam, né? Cada dia que passa a gente tem uma manchete nos telejornais, nos jornais, enfim, na internet, do que está sendo veiculado, seja por pessoas públicas, né? Seja, enfim, por outras pessoas. Então, eu acho que a gente vive um boom, né, das redes sociais muito complicado, sabe? E como a nossa advogada, né, falou, eu acho que falta um regramento aí, se discutir um pouco mais, porque a gente está numa corda bamba, né? A gente não sabe até onde as pessoas podem ir, né? E quem está do lado desse balcão, que são as pessoas que são atingidas, que são ofendidas, ficam sem saber, né? Mas eu na minha opinião, né? E aqui eu não estou falando como jornalista, não estou falando como professora, estou falando como pessoa, Maria Cristina Toneto, eu acho que qualquer pessoa que se sentir ofendida, né, que se sentir injuriada, enfim, tem que procurar os órgãos competentes, sim, porque eu acho que enquanto as pessoas continuarem fazendo isso e não houver ninguém que diga, olha, a tua liberdade em relação a mim vai até aqui, daqui para cá eu estou me sentindo ofendida, ninguém, sabe, vai ficar complicado. Tem outros setores, tem outras enfim, da sociedade que não competem a nós, mas eu estou falando quando, que é o caso
da Thaís que se sentiu ofendida, né, no caso. Estou falando na questão de gênero, estou falando, né, quando tu ofende a pessoa, né? Então, eu acho que sim, que as pessoas deveriam, né? E quanto aos jornalistas, eu acho que é o bom senso mesmo, sabe? Pensar no código de ética, né, da nossa profissão, pensar mais antes de postar, antes de replicar, né? A gente tem agora, podemos acompanhar o que as pessoas acham dessa questão, né, de liberdade de expressão e de posicionamento nas mídias. Então, vamos acompanhar aí. Tu se sente confortável para expor a tua opinião nas redes sociais? Dependendo para qual âmbito social que eu tiver atingido e qual discussão que estiver sendo discutida, sim. Tu acha que a opinião de todo mundo deve ser expressada livremente? Sim, sim. Por quê? Porque as pessoas têm direito à livre expressão, já está na Constituição isso aí. Tu conhece os teus direitos e os teus deveres nessa relação? Não, confesso que não. Não com questão completamente, assim, de todo o âmbito que está sendo analisado, não. As pessoas têm dificuldade para aceitar a opinião dos outros, então às vezes eu prefiro guardar para mim do que ficar expondo por aí e correr o risco de alguém me xingar por uma coisa que é minha, um pensamento meu. Tu acha que a opinião de todo mundo deve ser expressada? Desde que ela não fira a dignidade de alguém, não seja maldosa com outras pessoas, sim. As pessoas elas devem pensar muito bem antes de exprimir suas opiniões em redes sociais, principalmente hoje em dia que as informações e a rede social têm criado uma dimensão muito grande. Então, o que a gente pode falar pode ferir outro ou pode não ser de acordo com aquilo que a gente acredite que seja, talvez. Tu conhece os teus direitos e os teus deveres perante essa questão? Eu conheço relacionado à minha ética e à minha moral, mas relacionado a alguma parte técnica ou de leis eu não conheço muito, assim. Mas a minha moral e a minha ética eu conheço, então perante a isso eu sei me localizar, assim. Me sinto bem confortável porque eu sei que é um espaço que eu tenho e que eu realmente posso utilizar e as pessoas que estão no meu entorno também aceitam a minha opinião, sabe? Isso é bom. Tu acredita que a opinião de todo mundo deve ser expressada? Que deve ser expressada sim, só que não tipo, a pessoa fala opinião e ficou nisso. É uma questão para ser discutida realmente. Então, tu não pode se bloquear de opiniões diferentes da tua, sempre tem que ser uma discussão. Eu acho indecente, por exemplo, as pessoas que ficam mandando indiretas de ódio no Twitter ou colocam mensagens no Facebook realmente apoiando, por exemplo, políticos com opiniões racistas, machistas, homofóbicas, sabe? Então aí eu acho que entra a parte da discussão. Eu sei o meu espaço e eu também quero sempre discutir com as pessoas, só que se a pessoa está muito presa na opinião dela como verdade absoluta, daí fica muito difícil, mas eu considero assim que os meus direitos eu aproveito bem eles. Tu já publicou alguma coisa ou conhece um caso que foi mal recebido, digamos assim? Tem os colegas, né? Como a gente está no meio da comunicação, né? No meio da política também, tu coloca uma opinião, tu já recebe um bombardeio, né? 7 pedras na mão ali do pessoal. Então, tipo, tem vários casos, né? Não vou citar um aqui, mas conheço vários. Eu procuro não ser agressivo, mas sim mostrar minha opinião sobre as coisas. Tu acha que a opinião de todo mundo deve ser expressada livremente? Eu acho que sim, se não afetar o próximo, se não for com o objetivo de afetar, sei lá, destruir alguma coisa, né? Não tenho medo, só que tem alguns assuntos que eu não toco geralmente para não causar polêmica. Tu conhece teus direitos e teus deveres nessa questão? Eu acho que o maior direito é a liberdade de expressão e o meu dever é respeitar o outro. Eu não sei se vocês repararam ali, como vocês acompanharam junto comigo, né?
a menina falou assim, eu me sinto confortável para compartilhar a minha opinião porque no meu meio as pessoas concordam comigo. Daí depois ela disse que não, que ela gosta de debater. E tem essa questão, né? Quando tu acolhe as pessoas nas suas redes sociais, geralmente elas têm a mesma opinião que a tua. Posso estar, né, me equivocando aqui, se vocês discordam, falem. Mas quando a gente se fecha muito nessas bolhas, não existe discussão, né? Então, tu acaba se fechando ali, fazendo o teu círculo de pessoas que pensam como tu, de pessoas que expressam a mesma opinião sobre as coisas que tu também acha. Então, nesse caso, é mais difícil de tu conseguir ou de tu detectar algum desses comentários, né, de ódio. Mas quando tu sai dessa esfera, que nem o menino falou ali, que a pessoa vai pro Twitter, né? Porque geralmente o Twitter é um lugar que é... O debate é maior. O debate é maior no Twitter. Então, essas redes sociais, elas têm essa diferença, né? Até de conteúdo, porque tem muita coisa nas redes sociais que tu compartilha somente com teus amigos. Então, quando acontece um caso assim, por exemplo, uma pessoa, é a Thaís que publicou e uma pessoa que é desconhecida dela, vai lá e comenta. Esse comentário, ele consegue ser filtrado e de uma maneira mais ágil se for fazer, no caso, uma denúncia? Ou tem alguma... Olha, sinceramente eu não conheço os mecanismos de investigação, né, da polícia e dos órgãos responsáveis. Mas essa questão da bolha que tu menciona, isso existe realmente, né? Tem alguns estudos que demonstram que todas essas redes sociais, o YouTube, o Facebook, eles se valem de algoritmos, que eles vão então trabalhando o tempo todo e quanto mais tu consome aquela tua timeline, quanto mais tu alimenta e quanto ela também se alimenta daquilo que tu coloca. Isso vai gerando isso justamente de ir criando pequenas bolhas, onde então chega no momento em que tu vai, claro, ter muitas ideias discordantes, mas tu acaba vendo conteúdos muito semelhantes àqueles que tu mesmo propaga. Isso é bastante... Eu não sei assim, se isso é um problema ou não, eu acho estranho, porque primeiro demonstra a ingerência que a gente não tem das nossas redes sociais, porque a gente acha que a gente comanda, mas a gente não tem controle nenhum. O que a gente posta, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe quem tem acesso. Isso é muito problemático porque acaba retirando e dando ao mesmo tempo uma falsa escolha, né, em relação às nossas redes. Mas o mais importante, eu acredito que seja criar o debate e não cada um ficar no seu espaço fechado, sem oportunizar um debate, mas um debate que seja efetivo, que seja produtivo, não um debate que seja xingamentos de um lado e xingamentos do outro lado, porque isso realmente não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, eu acredito que no momento em que há uma construção de um espaço onde as pessoas possam se manifestar sem que isso gere ofensas à dignidade da outra, com certeza isso é muito produtivo. Nós temos diversos exemplos de países e lugares que usaram a internet e que usam para a construção de espaços mais plurais. Por exemplo, na Finlândia, uns anos atrás, teve a primeira Constituição que foi elaborada pela internet. Claro que num contexto completamente diverso do nosso, país muito menor, onde a população tem praticamente 100% da população tem acesso à internet, que não é o caso brasileiro, que a gente tem um fosso digital. Isso também tem que ser trazido em consideração. Mas lá eles conseguiram. Né? As pessoas podiam dar a sua contribuição para construir o maior documento que rege a vida de todo mundo, que é a Constituição Federal deles lá. Depois, por outros problemas, né, a questão não foi bem resolvida, mas a efetivação da participação ocorreu. Como a professora mencionou, aqueles grandes movimentos sociais que a gente teve, também todos têm uma base, né, de nascimento das redes. Então, as pessoas efetivamente utilizavam para marcar protestos, para se organizar, e isso é muito interessante de ver, porque realmente oportuniza que pessoas em locais distintos do Brasil possam, né, em capitais, cada capital dos estados, se organizar e fazer essas manifestações. Isso eu acho muito rico. Mas sempre, né, tentando demonstrar também que assim como ela
proporciona isso. E aí, por isso que eu acredito que a educação talvez seja uma ferramenta fundamental que a gente não pode dispensar, porque as pessoas têm que aprender a usar as redes sociais, a usar a internet. Ela é uma ferramenta, ela tem que ser usada de uma forma adequada, né? E o que eu vejo é uma utilização completamente não posso generalizar, mas muitas pessoas usam de uma forma errada, fazem mau uso da tecnologia. E a tecnologia não é o problema é o uso que se faz dela. Exatamente, exatamente. E essa questão que foi colocada né, do Facebook, essa questão do compartilhamento, nós não gerenciamos mais para quem vai. E é um número muito pequeno de pessoas que recebem o que a gente compartilha. E através das curtidas que a gente tem, né, o Facebook vai fazendo, né, esse realinhamento dos nossos gostos, enfim, e nós vamos recebendo, enfim, as postagens dessas pessoas, né, que tu curtiste alguma coisa, né, ou que tu manda mensagem. Eu percebi que eu troquei mensagens com uma pessoa no Facebook, mas era de trabalho, e começou a entrar, que eu não recebia, né, posts dessa pessoa na minha timeline, né? Então, conforme tu te comunica com essas pessoas, seja através, ou tu compartilhou alguma coisa dessa pessoa, ou tu curtiu alguma coisa, ou tu conversou com essa pessoa, né? Mas, com certeza, é bem menor o número de pessoas que hoje recebem o que se compartilha. Até porque tanto Facebook, como YouTube, como Instagram, né? Que os três hoje podem ser considerados redes sociais, né? Porque abre o espaço para o diálogo, né? Que antes o Instagram não era, mas agora, como tem os comentários, é possível. Tem um serviço de venda, né? De alcance, vamos dizer assim. Impulsionamento. Um impulsionamento, exatamente, né? Da tua postagem. Então, por que o Facebook vai fazer, vamos dizer assim, vai espalhar, né, essa tua publicação se ele te disponibiliza, né, a venda, né, enfim, de um comercial, né, dessa tua postagem. Então, por isso que foi reduzido significativamente, né, o número de pessoas que são alcançadas com as postagens, sabe? E sim, e se cria essa bolha que é quem tu curte, quem tu compartilha, né? Claro, que fora, né, os amigos, mas tem as páginas que a gente segue, que a gente recebe, né, as informações. A Thaís gerencia, né, trabalha com mídias sociais, gerencia páginas, né, tem trabalhado com isso, então ela, né, sabe melhor que a gente. Como, Thaís, que tu acha que é um caminho para sair somente dessas bolhas sociais, então, que a gente forma dentro dos perfis? Na verdade, eu discordo um pouco da função bolha, porque depende do perfil e da pessoa. Se tu é uma blogueira que trabalha com rede social, tu não vive numa bolha daí, porque daí tua rede social é aberta e todo mundo pode acessar. E todo mundo pode mandar mensagem e interagir contigo, então acaba saindo da bolha. Mas o que eu vejo dentro das redes sociais é que tu pode pagar para impulsionar, mas se a tua rede social é aberta, qualquer pessoa pode ir ali, ver a tua opinião, printar, e se tu tá falando... às vezes tu tá ali na rede social e tu fala e não pensa que o que tu tá falando tá ofendendo alguém. E ofendeu aquela pessoa. Tu faz uma piada sobre cor, uma piada sobre gênero, porque se tu é no caso tu ter citado o humorista, né? Se tu é humorista, às vezes tu faz uma piada e tu não pensa que aquela piada tá ofendendo uma pessoa. Mas a facilidade de tu ter a rede social aberta, por exemplo, para quem trabalha com rede social, é essa. Se a pessoa ofendeu, printa, salva a tela e encaminha para uma denúncia. Então, é complicado falar porque a internet se tornou uma facilitadora e deu vozes para gente que não deveria ter voz na internet, porque as pessoas, o que elas querem?
ser famosa na internet. Hoje em dia todo mundo quer ter voz, quer que me escutem. Porque às vezes o que eu tô falando na internet eu não posso falar no meu trabalho, eu não posso falar na minha casa. Aí eu uso a internet para falar porque ela não tem um regramento total, porque falta a educação, porque o acesso ao smartphone é muito fácil, o acesso ao Wi-Fi é muito fácil. Então as pessoas usam da internet para emitir opiniões que elas às vezes não podem também emitir no seu local de trabalho, na sua casa, no grupo que convive. Mas a maioria, Thaís, das pessoas não tem a rede aberta. A maioria das pessoas tem a rede para aqueles que eles aceitam como amigos, né? Que não são as pessoas que, né, têm um trabalho com a internet, ou com blog, ou com uma comunidade, enfim. A maioria delas tem até por quê? Para manter um pouco de privacidade, né? Porque quem tem esse perfil que não é tão comercial, que não é blogueiro, né? Que não quer também alcançar um número maior de pessoas para divulgar, né? Seja o seu trabalho, enfim, tem esse perfil fechado. Até por quê? Porque a maioria das pessoas, logo que surgiram as redes sociais, tinham os perfis abertos. Né? Com o que aconteceu? As pessoas começaram a receber comentários, né? As pessoas começaram a fechar a sua rede. E, obviamente, toda rede, né, te dá alternativa de você, quem pode comentar na sua timeline. Né? Você diz lá, todo mundo é pública, ou se ela é amigos, amigos dos amigos, podem ou não podem, quem é que pode mandar postagem para você. Você tem essas alternativas na rede social, né? E hoje em dia, inclusive, o Facebook te dá. Eu não sou muito mais uma frequentadora assídua do Facebook. Eu acho que hoje a maioria é uma coisa muito... Migrou para outras redes. Mas boa parte migrou para outras redes, né? Mas o Facebook hoje te dá a alternativa de manter distância, sabe? Então, você vai lá, não seguir, né? Tem várias coisas. E se você é uma pessoa pública, com certeza você tem que ter mais cuidado nas redes sociais, até com o que você posta. Não que quem tem uma rede fechada para os amigos possa colocar o que quer. É o que eles colocaram. Eu posto o que eu quero porque existe a liberdade de expressão. Sim, a liberdade de expressão, e eu, como jornalista, né, prezo isso. Mas a liberdade de expressão, né, eu, como jornalista, tenho que pensar no meu código de ética e tenho que pensar também no que eu vou estar dizendo. E no ciclo que tu convive também, né? Sabe? Eu acho que a questão toda é a educação, né? É tu saber se educar nas redes e tu saber que a liberdade de expressão não te dá o direito de falar o que tu quer, né? De simplesmente expressar o que tu quer sem se dar conta das pessoas que estão ao teu redor, né? Das pessoas que estão recebendo, nem em né? casa, e nem em casa, em casa a gente põe uma opinião, ou seja, para o teu marido, para o teu parceiro, para os teus filhos, e sempre, né, há uma volta dessa opinião, né, a pessoa vai debater contigo, né, e, então tu não pode achar que porque tu estás colocando nas redes sociais que não vai ter outras opiniões, não vai repercutir, não vai ter respostas, sabe? Então a gente vê, eu tenho visto coisas muito insanas na internet, sabe? Daquelas coisas das pessoas postarem coisas realmente para destruir os outros, sabe? Então, que o ser humano é capaz, a gente já sabe disso, né? Então, sabe, é que a internet é aquilo que a gente volta, deu voz a todo mundo, sabe? E eu volto a dizer, eu acho que tem que ter um regramento maior em relação a isso, não vamos tolir, não é isso, mas, gente, sabe? Conversar sobre a questão... Eu acho que isso tem que ser mais debatido, tem que vir, sim, o debate é urgente sobre isso, sabe? É urgente, porque nós precisamos saber,
e até colocar isso, né, de uma forma mais clara, até que ponto, né, não é censura, certo? Não é censurar, não É né, bom senso. E empatia, às vezes, também, né? Com o que tu tá falando, de se colocar no lugar da outra pessoa. Que na nossa sociedade é uma sociedade que, às vezes, meio doente, que não se põe no lugar do outro. Porque recentemente, o ex-presidente perdeu um neto, né? E teve muita gente comemorando nas redes sociais a morte de uma criança. Gente, não é nem bom senso, é empatia de que é uma criança que morreu, que não é porque o ex-presidente não é a pessoa, daí é uma criança que morreu. E eu vi por todo o Facebook, por todo o Instagram, muita gente comemorando e até insinuando que a criança tinha morrido para ele sair da cadeia. Chega a beirar o absurdo, né? Uma pessoa pensar que uma criança morreu e que é bem feito para ele. Falta, além do bom senso, a empatia, se colocar no lugar do outro. É a educação de que a internet não está liberada para ofender e fazer o que bem entende, porque não vai ser punido. A gente está chegando agora aos minutos finais do programa, mas eu agradeço a contribuição de vocês e eu acho que a gente tem mesmo, sim, que discutir mais sobre isso, falar. E sobre a questão da empatia que a Thaís falou, é muito importante, né? Das pessoas aprenderem a se colocar no lugar e não achar que liberdade de expressão é o poder falar tudo o que eu bem entender, porque eu tenho uma rede social, mas saber fazer uso dessa rede social, né? Para a construção, como a Bárbara falou, construção de uma conversa, de um debate sobre assuntos que são relevantes para o meu crescimento também, né? Pessoal, profissional, né? Mas numa esfera pública também, né? O Mídia em Xeque fica por aqui. Espero que a gente possa voltar a conversar sobre esses e outros assuntos voltados à comunicação. Um grande abraço, tchau!